Opa, já deixou o like? O filho do dia e o filho da noite se desprezaram e iniciaram uma guerra desde a Era do Mito que agora é arrastada para os humanos e ainda não foi concluída. A história começa com um assalto a banco liderado por esse grande vilão vestido de palhaço. A polícia está em busca de assumir o controle da situação, mas no AR, parado em uma bola de circo flutuante gigante, Ralph está dando as boas-vindas a todos em seu show. Quebrando a bola no chão, ele instantaneamente se livrou de todos os polícias no chão. Vilão com habilidades de espalhar o caos, um oficial tentou atirar em Ralph, mas usando seu alfinete Ralph o matou impiedosamente. Um ônibus escolar em alta velocidade chega do lado de fora do banco dirigido por um homem mascarado. Este ônibus é o plano de fuga deles. Dois dos ladrões embarcam no ônibus segurando uma jovem e seu filho feito de refém, que foram identificados como esposa e filho do governador. A mulher implora para que soltassem seu filho e um dos ladrões estava prestes a bater nela quando Mass Driver interveio. Olhos cheios de raiva, ele pede que deixem os dois irem. Neste mundo, algumas pessoas têm habilidades especiais que os tornam super-humanos. Esses super-humanos às vezes usam seus poderes para satisfazer a ganância pessoal e são classificados como vilões. Esses vilões têm o sangue criança da noite. Por outro lado, aqueles que se opõem aos vilões e usam suas habilidades para ajudar as pessoas têm o sangue da criança do dia. Essas pessoas são chamadas de psicopatas. O ladrão tenta atacar o homem mascarado e os derrota facilmente e joga um deles para fora do ônibus quando Ralph estava prestes a pisar Este homem mascarado revela seu rosto e acaba sendo um psicopata de classe S com habilidade em chama chamado Cash. E Ralph fica apavorado ao ver Cash na frente dele, pois foi derrotado por ele um ano atrás também. Mas ele conseguiu escapar. Com um sorriso forte e um pouco assustador no rosto, Cash avisa Ralph que desta vez ele vai queimar todos eles. A cena muda para um canal de notícias que está relatando sobre o assalto ao banco e que, embora a tentativa de roubo tenha falhado, Cashin está sendo criticado por usar força brutal pela Comissão de Direitos Humanos. Cashin agora está sujeito a penalidade e o caso é encaminhado para Lampas, a organização psicótica nacional. Cashin é chamado a filial da Lampas em Washington por Tupence Schiller, uma psicóloga de nível S com habilidade leve em seu escritório. Ela critica Cashin por agir precipitadamente, o que resultou em difamação pública, e Ralph também conseguiu escapar novamente. Cashin ainda não vê nada de errado no que fez e tentou justificar ele mesmo agindo de forma descuidada na presença do refém. Piorou as coisas para Cashin e ele foi aconselhado a agir como um psicopata e não como um vilão. Ele foi colocado em liberdade condicional por não tomar a decisão certa e estar cheio de S.I. Cashin deixa o cargo de Schiller, também conhecido como a bruxa da Torre de Aço, e pensa consigo mesmo como Jeff conseguiu ser o melhor amigo de uma pessoa tão rude que seu pai. Seu telefone começa a tocar e é uma ligação de Jeff. Pede para ele ir imediatamente vê-lo em Rhodes, na Grécia. Cashin pega o primeiro voo e ao chegar nas estradas ele espera por Jeff em um café pensando como já se passaram 6 meses desde a última vez que se encontraram. Jeff era como seu irmão em seus dias juntos no orfanato HC. Jeff podia fazer manequins e movê-los com sua habilidade como se os manequins estivessem vivos. Cashin costumava idolatrar Jeff e eles passaram a maior parte do tempo juntos até Cashin se mudar para a América. O café fechou e Jeff ainda não tinha chegado nem atendeu as ligações. Quando Cashin estava prestes a sair, ele ouviu alguém chamá-lo por 3 vezes. Quando Cashin se virou, ele ficou chocado. Era Jeff, ferido tão gravemente que mal conseguia ficar de pé. Antes que Cashin pudesse perguntar qualquer coisa, ele entregou um colar para ele e pediu-lhe para sair imediatamente. Todo confuso, Cashin pega seu telefone para chamar a ambulância, mas antes que ele pudesse fazer isso, ele viu alguém se aproximando deles. Jeff o empurra e tenta atacar a pessoa mascarada que se aproxima deles, mas com um golpe de sua espada aquele homem mata Jeff bem na frente de Cashin. O mascarado começa a correr e Cashin então persegue o assassino até um penhasco em Seazidia, onde Cashin o encurralou. Cashin perguntou por que e pelas ordens de quem ele cumpriu. Não importa a resposta que recebesse, estava determinado a queimá-lo até a morte. O homem removeu sua máscara e ele não era um vilão, mas um psicopata de nível S. Jack Cashin não esperava um rosto familiar por trás da máscara. Jack disse a ele que a razão pela qual Jeff foi morto foi porque ele era um traidor e matou seu camarada. Sua alegação foi apoiada por outra pessoa que apareceu atrás de Cashin. Era Leela, uma psicóloga de nível S com habilidade no gelo, que disse a ele que havia evidências e chefes executivos da Lampas também confirmaram e que Cashin também estava sendo suspeito de que Jeff nunca matou ninguém em 10 anos. Então Cashin não acreditou na história deles e começou a atacá-los dando um soco forte em Jack que ele mal se esquivou de. Cashin estava facilmente enfrentando os dois até que um dos outros 2 psicopatas sobre os quais Leela alertou entrou em ação e atirou em Cashin. Recusando-se a se render, Cashin fez uma explosão de fogo em sua direção e pula na água. Infelizmente ele foi atingido novamente e conforme ele foi mais fundo na água as bolhas começaram a desaparecer até que tudo ficou preto. A última coisa que Cashin
Kashin viu foi o colar que Jeff deu a ele brilhando. A cena muda e vemos um menino inconsciente com o rosto no banheiro acordando para nossa surpresa. Esse menino também está usando o mesmo colar que Kashin tinha quando estava se afogando. Esta pessoa é na verdade Kashin com o corpo de outra pessoa. A última coisa que ele lembra foi cair do penhasco, e agora acordar no corpo de um menino mais jovem do ensino médio deixou todo confuso. Ele também tem todas as memórias desse garoto sul-coreano Kankan de WO que acabou de sofrer bullying no banheiro da escola. Procurando por respostas, ele ouve uma voz que pertence a Morus, um antigo espírito nobre que saiu de seu pingente. Foi ele quem o salvou e o trouxe para a Coreia. Ele disse a Kashin que Jeff passou para ele para protegê-lo e que quando ele foi morto estava procurando pelo exterminador Sorimak. Esta grande espada foi criada durante a guerra na Era do Mito. Kashin se recusa a acreditar em qualquer coisa sem provas. Embora Morus tenha sacrificado metade de seu poder para reviver Kashin usando o telefone de Khan para receber dinheiro suspeito, a corporação Lampas iniciou uma operação para assassiná-lo. Afirmou ainda que o psicopata de primeira classe Kazin foi assassinado com sucesso, mas durante a batalha Jeff Malek foi morto por Kashin, que furioso na raiva Kashin não conseguiu controlar seus sentimentos e isso despertou sua nova forma de combate. Então somos mostrados aos agressores que deixaram Khan no banheiro inconsciente. Eles enviaram um garoto para olhar no banheiro quando foram informados de que Khan não está respirando. O garoto volta dizendo que não tem ninguém vendo, que não tem nada com o que se preocupar. Eles suspiram aliviados e resolvem reencontrar ele e dessa vez dar uma surra ainda mais intensa em dinheiro. Entraram em pânico e correram para o telhado do campus sem deixar ninguém notar sua forma incomum. Ele não conseguiu absorver a realidade de que ele e o psicopata de nível X agora são um vilão. Morus compartilha que estava destinado a morrer, mas sobreviveu e se transformou em um vilão com o potencial de trazer o apocalipse. Este era originalmente o destino Kang, mas agora que o destino foi passado para Kashin. Por enquanto Kashin poderia controlar a intenção maliciosa que residia nele, mas conforme sua raiva aumenta, o controle enfraquecerá. Morus tentou acalmá-lo quando Kashin começou a questionar sua sobrevivência, lembrando ao que Jeff teria desejado. Apesar de saber que sua morte se aproximava, Jeff não escapou e se sacrificou por Kashin em vida. Portanto, Kashin não deveria dizer que seu sacrifício foi desperdiçado uma vez que se acalmou e voltou à sua forma original. Kashin estava curioso sobre a verdadeira identidade de Morus. No prédio ao lado de Kashin estava um estagiário Kim Wo-chan com habilidade em chamas andando no corredor quando ele viu pela janela os valentões com um bastão no telhado ao lado. Sua intuição aguçada deu a ele a ideia de que algo estava errado ali. Enquanto isso, os agressores estavam prestes a atacar Kashin através das memórias de Kang. Kashin já os havia reconhecido e não tinha intenção de pegar leve com ele, sabendo quão fortes os vilões são mesmo em sua forma humana. Kashin dá aos agressores uma chance de fugir e se salvar. Isso os enfureceu e um deles se aproxima de Kashin, mas antes que ele pudesse atacar, Kashin o derrubou com só um soco. No outro com bastão, ele dá um soco no bastão e mais um soco nele, também caindo inconsciente. Kashin tenta guiar o terceiro, qual é o líder da gangue, para evitar intimidar alguém no futuro, mas ele era um cara teimoso. Portanto, Kashin decide bater alguns socos e deixar ele inconsciente. Kashin garante que esse cara não caia com um golpe só, então ele bate no estômago dele 2 vezes, mal conseguindo ficar de pé. Kashin o pega e quando ele estava prestes a desferir o terceiro golpe, chegou no telhado. Os estagiários usando essa oportunidade, o valentão tentou atacá-lo pelas costas, mas recebe um chute forte e antes que Kashin pudesse continuar para lhe ensinar uma lição, Ashin tenta agarrá-lo. Kashin já estava com raiva o suficiente, então ele o ataca também, mas Kim bloqueia e vai para o contra-ataque com um chute cortante com um leve arranhão em seu rosto. Morus avisa que só pode ser visto por Kashin. Avisa-o de que seu oponente é um psicopata estagiário. Portanto, um soco forte interrompe a luta, dizendo que nada de bom sairá disso e entrega a ele um curativo Hatch para o rosto. Kashin pega e sai enquanto Kim fica surpreso como um único garoto derrubou 3 caras enormes. Usando o computador da biblioteca, Kashin tenta acessar sua conta psicopata, mas já foi excluída por Lampas. Depois Morus conta que quando ele tocou Kashin, Morus sentiu seu poder com o olho do infinito. Ele pode descobrir informações mais detalhadas do que ele pede a Kashin para se transformar em sua forma de vilão para que ele possa analisá-lo. Kashin não estava interessado, mas decide continuar com isso. Morus compartilha que os vilões não podem controlar os 5 desejos e 7 emoções que todo ser humano tem, e no caso de Kashin, foi sua raiva que o levou a se transformar em um vilão. Imaginando as memórias que ele tem com Jeff e o que os Lampas fizeram com Jeff e tentaram incriminá-lo, pois esse Kashin se transforma em seu vilão perigoso, mas legal. Forma o treinador de Ashin Ed Ventre, um rank B sequer com habilidade física, compartilha os detalhes sobre um vilão que atende pelo nome de Blaster. Ele tem prazer em explodir coisas e ver o resultado de suas ações. Ontem ele foi contrabandeado para a Coreia, foi visto no distrito de Gadon. Hoje ele já tirou 102 vidas. Suas habilidades de combate a curta distância não são muito boas, mas o poder de gerar bombas o torna um problema para fechar sobre ele. A ação é muito rigorosa quando se trata
trata de vilões e está determinado que exterminá-los é a única maneira de criar uma sociedade justa. Enquanto isso é feito com a análise, Kashin é um vilão de classe catastrófico com atributo Darkness e tem habilidades de facas das sombras e autocura. O último curou instantaneamente o arranhão em seu rosto. Cada habilidade também tem níveis, então Kashin não pode regenerar seus braços ou pernas até que sua habilidade atinja um certo nível. Há uma habilidade oculta também que Kashin ainda não descobriu. 300 pontos mágicos foram uma decepção para ele, pois ele tinha 1500 quando era um psicopata. Moros acrescenta que Kashin em seu potencial de classe catastrófica não tem experiências nesse nível agora. Para chegar lá Kashin precisa treinar muito. Moros então compartilha que ele não pode usar o olho da visão mais de 3 vezes ao dia. Se feito, ele teria permanecido inconsciente por meio-dia. Kashin então testa suas habilidades com a faca das sombras e teve sucesso na primeira tentativa, o que foi chocante para os dois vilões. Afinal, ele pode projetar suas próprias roupas e armas, então as facas não são a única opção. Embora Khan estivesse destinado a se tornar um dos maiores vilões, ele ainda mantinha sua irmã muito perto de seu coração e ele não deveria morrer se não fosse pela sobrevivência de Kashin. Portanto, ele deveria cuidar de sua irmã enquanto caminhava. Ele ouviu uma explosão de trás dele. Blaster apareceu e levou mãe e filho como reféns no prédio. Ouvindo isso, Kashin corre para ajudá-los, mas Moro interrompe dizendo que os vilões não são como os caras que ele lutou no telhado. Eles são muito mais fortes. Então Kashin planeja mudar para sua forma de vilão também. No entanto, a luta entre vilões é implicitamente proibida. Kashin se recusa a ter deixado Blaster fazer o que queria com os reféns. Isso leva Moro de volta no tempo em que Jeff disse a ele que as pessoas costumam pensar em Kashin como uma pessoa com mau humor, mas ele tem o coração mais gentil e apaixonado. Moro escolheu Jeff e Jeff escolheu Kashin. Percebendo isso, Moro finalmente aceitou a decisão de Kashin e se oferece para ajudá-lo enquanto ele está prestes a tornar todos os vilões lá fora seus inimigos. O prédio está arruinado e em um dos andares superiores o vilão do nível do mar Blaster amarrou os reféns em uma cadeira e estava prendendo bombas a eles. Enquanto isso, Kim está esperando por seu treinador no posto de gasolina, olhando para o ferimento em seu braço que recebeu ao bloquear o soco de Kashin. Foi quando ele recebeu uma ligação informando que Blaster apareceu e eles são obrigados a chegar imediatamente no local. O Blaster, por outro lado, colocou bombas na mãe primeiro e estava prestes a explodi-la quando percebeu a presença de outra pessoa no prédio. Blaster estava pronto para atacar quem quer que apareça, exceto Kashin. Foi rápido demais para ele, desferiu um duro golpe no rosto. O que Kashin não percebeu foi a bomba Blaster presa a ele. Kashin fugiu dos reféns o mais rápido que pôde. Com outra explosão, o pânico cresceu entre as pessoas vendo Kashin e desaparece da cena. Blaster continua o que estava fazendo antes de carregar sua mão esquerda para explodir a bunda da mulher. Em um instante, uma faca de sombra apareceu e cortou seu braço, gritando de dor. Blaster não percebeu Kashin se aproximando com o soco ômega. Kashin afundou Blaster no chão. Blaster tenta anexar outra bomba para pegá-lo, mas ele não cairia no mesmo truque 2 vezes. Ele o imobiliza e desfere um soco alfa direito em seu rosto um após o outro. Kashin continua a socá-lo, perdendo-se no processo até que ele finalmente ouve Moro chamando-o, dizendo-lhe para parar. Este era o estado de frenesi incontrolável em que um vilão perde o controle sobre suas emoções e que obscurecem seu raciocínio. Se Kashin não parasse, ele também teria se transformado em um vilão lunático ao se aproximar dos reféns para libertá-los. O medo em seus rostos por causa dele o aterrorizou. Psicopatas e policiais chegaram e ficaram surpresos ao ver os reféns seguros e Blaster inconsciente no chão. Eles imaginaram que poderia ser alguma disputa de territórios entre os vilões. Eles não conseguiram identificar o outro vilão, mas havia várias testemunhas que viram Kashin salvando os reféns enquanto lhe envia XN para garantir as filmagens do CCTV. Kashin está ainda triste com o fato de que aqueles reféns estavam com medo dele. Finalmente percebeu que ele não é mais um psicopata, mas um vilão que está prestes a perder o controle e virar um lunático. Então ele recebe uma mensagem no telefone de Kang, sua irmã, dizendo que o jantar está pronto do outro lado. Lhe ouriço e a polícia ficam surpresos com o que viram na filmagem do CCTV. Não importaria quantas vezes eles olhassem, era óbvio que um vilão estava salvando os reféns e era seu único objetivo. Kashin entra no apartamento onde Kang reside e na mesa está a comida com um bilhete da irmã de Kang que disse a ele para aquecer o arroz. Isso leva Kashin ao passado, quando não lhe deram o jantar, quando se esqueceu da hora do jantar. Enquanto brincava no orfanato, foi quando Jeff partilhou a sua comida com Kashin. Ele aquece o jantar e ficou encantado por ter uma refeição que outra pessoa preparou para ele, pois ele não ganhava uma desde a última vez que Jeff o fez. Na manhã seguinte, Kashin acorda na cama de Kim, enfrentando o fato de que ele terá que viver a vida de outra pessoa agora. Quando ele estava prestes a sair para a escola, ele é parado pela irmã mais velha de Yuri, Kim. Ela entrega a ele seu cartão de débito com mesada nele. O dinheiro de Kim foi roubado pelos valentões e eles o ameaçaram a trazer mais. Então Kim pediu a sua irmã e é por isso que Yuri foi entregando-lhe o cartão de débito. Mas infelizmente que não existe mais. Em seu corpo, Kashin aceita o dinheiro. Yuri percebe o penteado diferente e a mudança de
personalidade, mas ri pensando que ele deve ter arrumado uma namorada dos caras que ele bateu ontem. Um deles estava em sua classe, então Cashin pergunta a ele sobre seu assento ainda com medo de Cashin. Ele aponta para sua cadeira como um cara legal enquanto espera a aula começar. Cashin ouve os alunos conversar sobre a batalha de vilão contra vilão que aconteceu ontem. Então eles começaram a falar sobre os assassinatos brutais que estão acontecendo ultimamente por um assassino chamado Chave de Fenda que suga o sangue de suas vítimas e corta seus braços e pernas. Aparentemente esse monstro é o chefe da zona dos vilões no distrito de Gada. Enquanto isso, o valentão de cabelo roxo que era o líder Kaihan se aproximou do Quapdigu, outro bandido. Bandido forte, pediu a ele para ganhar dinheiro e pagar pelo que ele fez com ele. Ele o paga para bater no inferno fora de Cashin. Um charlatão é principalmente acompanhado por outro cara que também é um cara muito perigoso e musculoso. Ao receber o pagamento em dinheiro, o charlatão pergunta os detalhes deste trabalho, se ele quer Cashin perca apenas alguns ossos ou seja morto assim que a classe acabou. Cashin sai, mas é interrompido por Ashin, que pergunta sobre o ferimento. Embora Cashin e Scratch já tenham cicatrizado, ele ainda estava usando um curativo. Esperava encontrar Ashin durante a escola e se Ashin tivesse notado que sua cicatriz já estava curada, deram a ele uma dica de dinheiro por ser um vilão. Eles notaram alguém ouvindo a conversa, então eles a mantiveram curto o suficiente e simplesmente perguntaram o nome de Cashin. E os dois se separaram. Varro compartilha os detalhes de Ashin e sobre sua habilidade de chama junto com sua ótima aparência. Ele também é um ótimo aluno e nunca pode fechar os olhos para a injustiça. Em suma, ele é um cara ideal da internet. Descobriu-se que o modelo de Ashin ele se esforça para ser tipo é o homem que tem a mesma habilidade que a Rank S. O sequer Cash e Lee. Os perseguidores ainda estão seguindo dinheiro, então eles não são outros senão os dois caras Cash e Beat. Ontem eles se comunicam com o charlatão para o atualizar sobre o paradeiro de Cashin. Então, sempre que ele entra em um lugar isolado, eles vão e pagam suas dívidas. O dinheiro se volta para a Zona Bill e todos os 5 decidem emboscá-lo lá. Eles perderam Cashin nas ruas, mas nosso herói não tem medo de lutas, então ao invés de ser emboscado, ele decide ser o emboscador. Através de uma câmera que tinha nesta rua, um vilão sentado na frente dos monitores está observando os convidados que entraram em seu território. Na mão deste vilão tem uma chave de fenda em vez de estar com medo. Cashin fica de pé casualmente na frente deles olhando para eles. O charlatão dá a ele 3 segundos para se ajoelhar e implorar por perdão, mas Cashin apenas ficou lá olhando para eles. Isso desencadeou uma ira no charlatão, fazendo ele se aproximar dele, trazendo seu rosto para perto, e foi aí que Cashin lhe ensinou uma lição para sempre manter alguns centímetros de distância, cutucando ambos os olhos. Em seguida, batendo a cabeça na parede, o outro cara avança em direção ao Cashin com um soco forte, mas desconta trapaceando com um chute feroz, o jogando no chão e o nocauteia enquanto o charlatão se levanta e assume a postura de Muay Thai, da qual já foi vice-campeão na categoria de ensino médio de nível nacional. Kaihan fica animado porque já viu o charlatão desencadeando Muay Thai antes e isso significa que o inimigo está morto agora. Então nos é mostrada uma cena de passagem de um certo ginásio onde John Claus, um psicopata de classificação C+, se entrega a um treinamento de boxe enquanto os caras do ringue estão pedindo a John para pegar leve com esse novo garoto. É quando Jack se aproxima do ringue, o mesmo Jack que matou o Jeff. Jack também começa a assistir o boxe e pergunta por que ele não estava usando protetores, e o cara ao lado do ringue responde que esse novato disse que não precisava de nenhum. Foi quando Jack o surpreendeu dizendo que não estava perguntando sobre o novato, mas sobre John. Este novato se formou na agência de treinamento de combate, a psicopata, e é o mais jovem a se formar com o melhor de sua classe. Este novato, que se especializou em combate corpo a corpo e nunca perdeu uma partida individual, chama-se Cashin e Lee. Com facilidade Cashin consegue derrotar o charlatão e decide colocar esses aspirantes a bandido em seu lugar, pois eles só podem atingir alguém menos forte do que eles. Os fortes não se preocupam em prestar atenção neles. Se você quiser manter as coisas certas, você tem que ser forte. Se Cashin fosse mais forte, ou Jeff ou o charlatão, todos eles teriam conseguido escapar de seus destinos trágicos. Portanto, Cashin decidirá lados para ficar mais forte, para que todos os malfeitores, especialmente os lampas, tremam de medo de que os valentões fossem tentando procurar uma abertura para escapar do Cashin. Mas foi quando uma aparição esperada foi feita. Alguém os observou através das câmeras instaladas na rua, que alguém neste território e agora está flutuando acima de suas cabeças e do céu em uma chave de fenda. Esse alguém é o vilão de classificação B+, com chave de fenda de habilidade leve. Vendo a chave de fenda, todos exceto dinheiro fugiram. Ele cai no chão e diz que queria emprestar dinheiro em uma mão amiga, mas aparentemente eram os valentões que precisavam de ajuda. Vendo como Cashin não está surpreso, muito menos assustado ao ver a chave de fenda na frente dele, ele tentou tornar sua importância conhecida por uma explosão frontal de sua arma em forma de chave de fenda. O que saiu dela não foi uma viga, mas uma flor. Ele tentou pregar uma peça em Cashin tentando assustá-lo, mas falhou miseravelmente. Cashin simplesmente foi embora. Cashin quer ficar mais forte também, e para ele a melhor maneira de fazer isso é lutando contra oponentes fortes com sua vida em risco. Ele
ele vê uma ótima oportunidade para usar seu olho perspicaz na chave de fenda enquanto ele se transforma em chave de fenda em forma de vilão. Ainda está pensando sobre o estilo de luta de dinheiro e como ele não foi abalado mesmo quando tentou atacá-lo. De repente a chave de fenda foi atacado de cima com um mortal soco por Kashin. Um após o outro Kashin lançou ataques contra ele, mas ele conseguiu se esquivar de todos eles mal, até invocar sua arma e retribuir o favor carregando um feixe de força total diretamente na chave de fenda escondido. E tem até 5 habilidades. Em vez de assustar, as informações das chaves de fenda o estimulou a voltar para a luta. Kashin conseguiu bloquear o ataque com a faca escura enquanto a chave de fenda corre em sua direção com o segundo ataque. Desta vez a chave de fenda estava jogando todos os seus ataques e o Kashin estava prevendo todos seus movimentos e esquivando-se facilmente de todos eles. A chave de fenda suspeitava que ele fosse o mesmo vilão que derrotou Blaster. Enquanto isso, na tentativa de dar um golpe nele, ele chegou perto de descontá-lo. Sem saber que o combate corpo a corpo é seu lado forte, ele chuta a chave de fenda e, ao se esquivar do próximo ataque, acerta um soco direto nele, fazendo perder o equilíbrio. Dominado, mas a luta foi interrompida quando o vilão Corvo apareceu junto com vários outros vilões que também recitaram Kashin em Vile Zone e a chave de fenda de Mu, o salvando que ele chamou seus subordinados porque estava sendo destruído. Enquanto a chave de fenda o corrige dizendo que ele não conseguiu ser destruído, mas surpreendido por a chave de fenda sendo derrotado por um amador. Eles perguntam o motivo dessa briga entre vilões. Kashin revela que queria lutar com alguém forte por não poder deixar um assassino vivo. Confusos com sua resposta, perguntaram a Kashin se ele está falando sobre o seriado de assassino que anda solto esses dias. É só boato que chave de fenda cometeu esses assassinatos e ele deveria ir encontrar o verdadeiro assassino sem nenhuma evidência. Kashin se recusa a acreditar em sua inocência, enquanto o vilão por trás de Kashin foi acionado por sua audácia e decidiu colocar algumas maneiras em Kashin, lançando um feroz ataque surpresa chamado Manopla da Morte por trás deste vilão. Classificado como o terceiro mais forte em Biozone, ao se aproximar por trás, Kashin ensina a ele que homens de verdade não atacam por trás, evitando o ataque e eliminando ele com um único soco. No entanto, Kashin começa a ficar um pouco tonto, depois que aquela chave de fenda usando seu olho engenhoca diz a ele que é porque ele usou seus pontos de magia muito rápido. Chocado com a forma como um vilão com 300 pontos de magia, que deveria ser apenas um rank D, ser forte o suficiente para derrotar os vilões do rank B, todos ficaram apavorados. Inspecional chave de fenda de habilidades de combate tira um cristal mágico e o entrega ao Kashin. Enquanto o cristal mágico aumenta os pontos mágicos quando comido, ele deu a ele e propôs um acordo para ele. Como chave de fenda é pego com esses assassinatos, apesar de ser inocente, ele queria encontrar o culpado, mas devido a alguns motivos ele não pode matá-lo ele mesmo. Então ele quer que o Kashin para fazê-lo e explica que existem 2 tipos de cristais. O azul ocorre naturalmente e é chamado de cristal Jin. O amarelo é feito pelo homem e é chamado de cristal mágico. Obviamente o cristal de Jin é muito mais forte e valioso comparado ao artificial, porém o feito pelo homem também é forte e ajuda a aumentar os pontos de poder do feitiço. Também eles precisam ingeridos apenas em formas de vilão e não em forma humana. Kashin se transforma e ingere a pedra mágica. Depois de alguns segundos o seu corpo começa a se sentir diferente e um raio emerge dele até ele finalmente absorver o poder aumentado. Depois, ele pode se sentir muito mais forte do que antes. Usando o olho da visão do amanhã, Kashin viu seus pontos mágicos passando de 300 para 350. Kashin ficou desapontado com todos esses raios e apenas um aumento de 50 pontos. Moros diz a ele que geralmente as pedras mágicas aumentam os pontos apenas de 10 a 15, mas um aumento de 50 pontos é realmente bom demais. Kashin percebe que sua guia de habilidade oculta agora mostra um cristal mágico de habilidades de extração do amanhã. Elabora que esta habilidade permite ao usuário extrair pontos mágicos de armas, incluindo aquelas feitas de cristais de Jin. Kashin percebe que, finalmente, está ativando sua habilidade oculta. Ele basicamente não adquiriu nada, é uma habilidade totalmente sem graça. Graças a Moros por explicar a ele que uma vez que ele encontra armas feitas de cristais mágicos, ele pode adquirir quantos cristais quiser e essa habilidade é limitada apenas a ele. A cena muda para um restaurante onde Lee está exibindo sua espada favorita para Ash, que nem esconde o fator de que ele não tem interesse nela. Ele então compartilha que esta espada é feita de pelo menos 2 cristais mágicos da melhor qualidade. Ash, que pede um sobre qualquer informação relacionada ao vilão que derrotou Blaster, mas Lee não conseguiu encontrar nada sobre ele. Porém, por causa serial killer Gadon Goose, a equipe especial foi colocada em alerta vermelho. Ash pergunta se o assassino é chave de fenda, mas Lee nega, dizendo que teria apenas interesse em alguns aparelhos eletrônicos. Nos assassinatos não são seu show. Também vilões não são os únicos que são loucos. Vilões também podem ser classificados em categorias. Lee então pergunta sobre a irmã modelo de Ash, e ele diz a ele que estabeleceu um toque de recolher até que o assassino esteja pego. Tão além do lado mais seguro, a irmã de Ash se atrasou um pouco durante as sessões de
fotos já eram 7 horas da noite quando ela saiu da agência enquanto Ashin pediu para ela estar em casa antes das 7. Ela ainda tem passar na papelaria. Enquanto ela viu Minhon, sua colega modelo, e se aproxima dela e fica toda emocionada ao vê-la ainda aqui, e depois de algum esforço consegue convencê-la a ir ao fliperama com ela com uma condição de apenas um jogo. Neon concorda enquanto elas caminham em direção ao fliperama. No beco escuro por trás de uma pessoa desconhecida com um sorriso no rosto é vista observando-os. Ka-cheon está navegando pela internet tentando procurar por qualquer padrão ou dica que ele possa encontrar relacionado para moral do assassino. Ele lembra da chave de fenda do celular dado ao Ka-cheon, que apenas envia e recebe mensagens de texto ou arquivos para que ele possa compartilhar qualquer pista que obtiver sobre o assassino. No entanto, o orgulho de Ka-cheon não deixou trocar mensagens casualmente com um vilão sem nenhum plano. Ele sai para procurar o assassino na esperança de encontrá-lo de alguma forma, enquanto Minhon e Neon estavam se divertindo no fliperama, até que Neon decide sair para que ela possa estar em casa antes das 8 horas. Minhon ainda estava tentando de alguma forma fazê-la ficar um pouco mais de tempo. Algo não faz sentido, algo está errado com Mignon ao perguntar aos lacaios que ela testemunhou o assassinato de um de seus colegas de escola alguns dias atrás. Infelizmente o assassino também a viu. A Neon pega a mão dela e corre para a delegacia, pois era óbvio que ela era seu próximo alvo. Enquanto elas tentavam sair do fliperama, as persianas foram fechadas e a luz de repente se apagou. No chão elas viram sangue emergindo do vilão parado na frente delas. Este assassino é um vilão nível B, seu nome é Chuva de Sangue. Ka-cheon está olhando sem rumo do telhado até o telefone em seu bolso de trás dado por chave de fenda vibrar, e de curiosidade Ka-cheon abre a mensagem enviada para ele por chave de fenda. Enquanto Neon e Minhon ficam na frente de suas mortes, Leon recebeu um pager de emergência de seu irmão para ser usado em uma situação em que ela precise que ele venha imediatamente. Ela pressiona o botão sem deixar o vilão perceber, e agora tudo que ela precisa fazer é atrasar ele até que ele chegue. Mesmo diante da morte, Neon não entra em pânico e tenta se manter o mais firme que pode para atrasar. Ele pergunta ao vilão por que ele morde as pessoas e sua resposta foi mais nojenta do que se poderia imaginar, desejando sangue fresco e dilacerando corpos ocos foi o que mais o satisfez. Com esta breve resposta, o Chuva de Sangue começa a caminhar em direção a elas e avisam para ele não se aproximar e fugir. Em vez disso, como o irmão dela está chegando, o Chuva de Sangue é muito fraco para ele. Esse aviso teve o efeito oposto. Ele decide dar as boas-vindas à ação do corpo pálido e sem sangue de sua irmã, atacando elas imediatamente, penetrando não Neon, mas no corpo de Minhon. Enquanto Minhon está sangrando até a morte, Chuva de Sangue ataca Neon, mas felizmente alguém o atacou primeiro. Não Ashin, mas Ka-cheon chega ao local e lança vários ataques no Chuva de Sangue. Ele consegue se esquivar de alguns enquanto também é danificado por alguns, até que ele dá um passo para trás. Chuva de Sangue e Neon ambos estavam se perguntando a mesma coisa neste momento: quem é esse cara? Surpresos por tais habilidades avançadas, finalmente atingiu Chuva de Sangue. Que este vilão deve ser aquele que derrotou Blaster. Animado ao ver que um vilão tão perigoso está agora atrás dele, Chuva de Sangue decide adiar a luta para uma data posterior, quando ele poderia se divertir mais, dando uma previsão de que Ka-cheon também morrerá dentro da Chuva de Sangue. Ele desapareceu. O dinheiro queria persegui-lo, mas foi parado por Neon, que quer que ele salve sua amiga. Enquanto Ashin já alertou a polícia para chegar no local que sua irmã está, Ka-cheon chama a ambulância e enquanto está chegando ele pede algo elástico para parar o sangramento e amarrando ao redor do ferimento. Ela dá a ele as meias novas que comprou e dinheiro usa para fechar o ferimento, e então Moros confirmou que ela sobreviverá enquanto a ambulância chega a tempo. O dinheiro então se levanta e sai. É uma visão do vilão, geralmente é assustador para a maioria das pessoas. Em seu caminho de volta, a vilã dos corvos se aproxima de dinheiro, que conta ele sobre o dispositivo flutuante que estava incomodando o Ka-cheon. É real e é uma câmera drone operada por Chuva de Fenda, e ele os instalou em áreas onde o Chuva de Sangue provavelmente aparecia através dele. Chave de Fenda foi capaz de localizar o assassino e compartilhar sua localização com Ka-cheon. Ela então entrega a chave de fenda enviada para receber Ka-cheon. Se ele conseguiu sair vivo, o pacote tem o pagamento. Eles decidiram 3 pedras mágicas e 2 de melhor qualidade. Foi noticiado aos canais de notícias e polícia que as meninas foram salvas devido à chegada repentina de Ka-cheon, pois ninguém acreditaria que um vilão correu em seu socorro já faz alguns dias. Desde que Ka-cheon pegou o corpo de Quan, tudo que ele conseguia pensar agora é ficar mais forte para se vingar de Lampus. O que ainda o incomoda é o acordo que ele fez com Chave de Fenda, pois ele ainda não sabe sobre suas verdadeiras intenções. Ele recebeu 3 pedras mágicas da Mulher Corvo em vez de uma, então tecnicamente ele foi pago em excesso. Também na caixa era um rastreador GPS que Ka-cheon tem uso gratuito para usar sempre que necessário. O motivo para essas 3 pedras mágicas era que a moda tem pontos de magia ou pontos de habilidade muito baixos para derrotar a Chuva de Sangue. Eles também compartilharam um arquivo com ele que continha possíveis locais para encontrar Chuva de Sangue. O que incomoda é a ameaça que a Mulher Corvo fez a ele ao sair. Ela o aconselhou a não deixar a
baixa chuva de fenda ou então esteja pronto para o que está por vir. A maioria das vítimas do destino são do colégio Koa. Então Kashin decide procurar por pistas lá depois de dizer que está doente em sua escola enquanto Lee traz suco para Ashin, que ficou acordado a noite inteira no hospital de acordo ao relatório do evento da noite passada. A identidade do assassino é confirmada como Chuva de Sangue, mas o que é chocante para eles é o fato de que as meninas foram salvas por um vilão, não apenas um vilão, mas o mesmo que derrubou Blaster enquanto explorava o local. Kashin entra em um supermercado e quando ele se moveu para o balcão para pagar sua bebida, ele encontrou um rosto familiar atrás do balcão em sua forma humana. Foi que Chuva de Sangue, enquanto pagava em dinheiro, ele percebe o livro A Noiva de Corinto no balcão enquanto o caixa se move em direção ao velho para ajudá-lo com o dinheiro do jornal e ele se esbarra levemente. O caixa se desculpa e o caixa sai da loja. O Kashin já percebeu os olhos do caixa, que ele não tinha olhos comuns, mas os olhos de um criminoso, mas ele ainda está cético se ele é o Chuva de Sangue ou não. A frase "Você morrerá em mim", que Chuva de Sangue contava a Kashin, era deste livro, A Noiva de Corinto. Kashin segue o cara assim que ele termina seu turno, mas, surpreendentemente, o caixa não virou em direção à escola. Foi quando de repente um carro estava prestes a atropelar um homem velho, mas Kashin salvou. Durante este resgate, Kashin perdeu a trilha. Apenas no caso de Kashin encontrar um telhado, ele se transforma em um vilão e consome todas as 3 pedras mágicas. Seus pontos de feitiço aumentaram de 350 para 470. A primeira pedra aumentou 50 pontos, então Kashin esperava outros 150. Mas Moro compartilha que o aumento em pontos é inversamente proporcional às pedras mágicas ingeridas. Na próxima vez que ele ingerir uma pedra mágica, a diferença será ainda não fazia menor sentido para ele, ou então Chave de Fenda não teria dado a ele. No entanto, Kashin ganhou mais 2 habilidades escondidas: Sombra e Movimento de Sombra. Usando o olho de percepção no Chuva de Sangue, Kashin descobre que ele tem 1000 pontos de feitiço e várias habilidades incluindo hipnose. Se você também estiver curioso para saber como continua essa história, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like também.